no dia seguinte à posse. Presidente Michel Temer pede pente fino em todos os ministérios. Novo ministro da Fazenda quer cortar gastos, mas não descarta a criação de novo imposto. Receita Federal realiza a maior apreensão de drogas sintéticas da história do aeroporto de Guarulhos. Quebra de sigilo revela encontro de governador de Minas com um empresário investigado pela Polícia Federal. Madrugada de confrontos deixa 3 mortos e um ferido em comunidade no Rio. E os negros que transformam a luta contra o preconceito em sucesso na internet. Na minha história, ela tem dread africana. Olá, boa noite para você. O Jornal da Record começa com a notícia de 2 grandes apreensões de droga. Em São Paulo, cerca de 300 quilos de cocaína foram encontrados em um prédio residencial. Já no aeroporto de Guarulhos, a polícia prendeu um casal que trazia na bagagem 16 quilos de metanfetamina. A droga veio da Espanha e seria distribuída em Santa Catarina. Os 16 quilos de metanfetamina em pó estavam escondidos no fundo falso dessas malas. No desembarque, os 2 passageiros foram abordados pela Receita Federal e o material identificado pelo raio-x. A Receita Federal já investigava o casal desde o embarque em Bilbao, na Espanha. A partir daqui, do aeroporto de Guarulhos, foi montada uma ação conjunta com policiais de Santa Catarina. E agentes viajaram com as 2 pessoas até Florianópolis. O objetivo era descobrir a quem pertencia a droga. Ao chegar em Florianópolis, esse casal se hospedou em um hotel. Menores foram surpreendidos no hotel, tentando retirar essa bagagem com o casal, sendo que durante a abordagem desses menores, eles indicaram as pessoas que teriam feito a contratação deles. Os contratantes acabaram presos. Esta foi a maior apreensão de metanfetamina da história do aeroporto. Os 16 quilos seriam suficientes para produzir 160 mil comprimidos de êxtase. Se vendidos, poderiam render um lucro de 8 milhões de reais aos traficantes. O casal receberia 30 mil reais pelo transporte da droga. Já na zona oeste de São Paulo, 8 pessoas foram presas pela Polícia Federal. Entre eles 2 colombianos. O grupo é suspeito de montar um laboratório clandestino em um prédio residencial. Com a quadrilha foram encontrados quase 300 quilos de cocaína. Foram apreendidos 6 fuzis, uma submetralhadora, pistolas, munição, carros de luxo e uma grande quantidade de dinheiro, mais de 900 mil reais e 60 mil dólares. A droga vinha de países da América do Sul. Principalmente Bolívia, Peru e Colômbia. Descia para o Brasil de caminhão e aqui em São Paulo ela era distribuída. Uma adolescente morreu vítima de bala perdida no Morro do Juramento, no Rio de Janeiro. Ela tinha fugido de casa para morar com um namorado na comunidade. Com o aumento da violência, o governo já estuda ocupar áreas consideradas críticas durante as Olimpíadas. A filha de Michele fugiu de casa há 2 semanas. Miriam Martins dos Santos, de 14 anos, foi morar com o jovem que ela conheceu pela internet no Morro do Juramento, uma das comunidades mais violentas do Rio. O plano hoje era esse, tentar tirá-la lá de dentro, mas felizmente eu não consegui. A menina morreu vítima de bala perdida. Traficantes rivais invadiram o morro na Zona Norte e tentaram assumir o controle da venda de drogas na região. Rebenta, arrebenta, rebenta, rebenta tudo, meu irmão. Quebra tudo. Granada, taca a granada, mané. Moradores ficaram acuados. Bala tá comendo no Juramento, hein? Carro voltando na contramão aqui na Martin Luther King. O bagulho tá doido, hein? Caveirão vai subir o aqui. A guerra tá rolando, hein? O motorista Samuel dos Santos, de 50 anos, também foi baleado e não resistiu. Um suspeito foi morto e um adolescente ficou ferido. A janela de um vagão do metrô foi atingida a 2 quilômetros de distância. Essa foto publicada numa rede social mostra passageiros tentando se proteger do tiroteio. Hoje, policiais militares de 5 batalhões ocuparam o morro.
Confrontos iguais ao do Morro do Juramento e a resistência cada vez maior por parte dos traficantes, mesmo em comunidades com UPPs, estão preocupando as autoridades. Diante do cenário conturbado, o governo do estado já pensa em realizar ocupações temporárias nessas áreas de risco para garantir a segurança durante os Jogos Olímpicos. A intenção foi revelada numa audiência na Assembleia Legislativa. O Rio de Janeiro, em época olímpica, ele vai ter aí entre 40 e 50 mil policiais. Ainda no Rio de Janeiro, uma criança morreu atropelada por um trator. O acidente aconteceu no Morro do Vidigal, na zona sul da cidade. Segundo testemunhas, o trator retirava lixo numa ladeira quando perdeu o freio. Ohana Costa, de 3 anos, estava no colo da avó. As duas foram atingidas, mas a criança não resistiu. O trator fazia serviços para a Companhia de Limpeza Urbana do Rio de Janeiro, que informou estar dando assistência às vítimas. Uma situação comum, mas que poucas vezes é flagrada. Um servidor público e um empresário negociam propina para evitar fiscalização na empresa. A cena que você vai ver agora aconteceu no interior de Goiás. O empresário administra um camelódromo em Rio Verde, sudoeste de Goiás. O fiscal é José Humberto Manzi. Ele exige dinheiro, em nome de outros colegas, para não fiscalizar a empresa. O comerciante tenta explicar que as lojas estão em situação legal. Com aparente tranquilidade, o fiscal ameaça. Vai passar pente fino aí, mercadoria por mercadoria, contar estoque, contar nota de entrada, nota de saída. O empresário pergunta quanto ele quer. Quanto que é para você? Cara, falar a verdade, nós somos uns 1.500 com ele. Antes que a negociação termine, a polícia invade a sala e dá voz de prisão ao funcionário público. Vamos na cabeça, rapaz! Polícia! O fiscal está há 9 anos na Secretaria da Fazenda de Goiás. Ele foi autuado por concussão, que é o crime cometido por funcionário público que exige alguma vantagem indevida. Ele foi afastado do cargo e, se for condenado, pode pegar até 8 anos de prisão. Um estudo inédito no Brasil revela que pacientes com insuficiência cardíaca pioram quando frequentam ambientes com poluição. A alternativa apontada pelos médicos é o uso de máscaras de fibras usadas por operários em construção civil. Essa fumaça que sai dos escapamentos é a que mais polui o ar. Além de deixar o céu com esse aspecto acinzentado, é um veneno para a saúde. A respiração da gente fica mais cansativa. Os olhos vermelhos, é inevitável. E a situação é mais grave ainda para quem tem insuficiência cardíaca. É o que mostra um estudo inédito do Instituto do Coração em São Paulo. Durante 1 ano e meio, 26 pessoas com problemas cardíacos foram submetidas ao mesmo nível de poluição encontrado nas ruas. Foi por menos de 20 minutos, mas houve uma piora significativa das funções do coração. É comprometer a capacidade de dilatação dos vasos, de regulação dos vasos, que é fundamental no sistema cardiovascular. Numa cidade como São Paulo é muito difícil, praticamente impossível não sofrer os efeitos da poluição. Mas quem tem insuficiência cardíaca pode recorrer a um dispositivo muito simples e barato. Uma máscara como esta aqui, usada por operários em muitos setores. É a principal recomendação médica para amenizar os problemas de quem tem o coração fraco. A máscara, que foi usada por alguns pacientes durante a pesquisa, é feita de microfibra e custa apenas R$10. As micropartículas são todas praticamente filtradas e consegue-se reduzir a quase zero o efeito da poluição durante o tempo de utilização da máscara. Seu Antônio descobriu a insuficiência cardíaca há 5 anos, mas ao invés de usar a máscara, ele optou por algo bem mais saudável. São Paulo é uma cidade muito sufocada demais, né? Resolvi ir para o interior, lá eu sinto bem melhor do que aqui. Um major do Corpo de Bombeiros matou a própria mulher dentro da escola onde ela trabalhava em Salvador. O crime chocou alunos e professores. Foi uma correria, um desespero. Várias crianças passando mal, muitas tremendo, mãe carregando. Eram 11h30 da manhã. A professora estava em uma sala sozinha. O marido, então, teria entrado calmamente na escola, chamado a mulher e, abraçados, foram para uma sala menor. Lá ele atirou várias vezes. Ela morreu na hora. Sandra Alfonso tinha 40 anos. O marido, Valdiógenes Almeida, 45,
é major do Corpo de Bombeiros. Eram casados há mais de 15 anos. Como todos os dias, às 7 da manhã, Valdiógenes trouxe Sandra de carro aqui para o trabalho. Não houve briga, segundo funcionários da escola. Quem conhecia o casal conta que eles eram muito tranquilos. No fim da manhã, a surpresa. O major voltou e, armado, fugiu, pulando o portão aqui da escola. A busca começou minutos depois. No fim da tarde, Valdiógenes se entregou. A Polícia Militar de São Paulo proibiu jogos no Morumbi até que seja feita uma nova vistoria no estádio. O São Paulo já foi notificado que o laudo técnico de segurança que permite a realização de jogos no Morumbi está suspenso. Só uma nova vistoria, que deve ser realizada em até 10 dias, pode liberar o estádio depois do acidente que deixou 16 pessoas feridas no jogo da Libertadores da América. O tricolor tem partida marcada no Morumbi, dia 22, contra o Internacional pelo Brasileirão. Mais de 60 estudantes foram levados para a delegacia depois da desocupação de escolas técnicas em São Paulo. A reintegração de posse foi feita a pedido da Procuradoria-Geral do Estado, sem ordem judicial. Os alunos ocupavam as escolas em protesto contra a falta de merenda na rede estadual de ensino. Em Goiânia, a polícia prendeu 2 universitários suspeitos de atacar fachadas de concessionárias e pedestres. Eles usavam bolas de gude e estilingues. A dupla será indiciada por crime de dano, lesão corporal e a polícia ainda investiga uma suposta tentativa de homicídio. Um filhote de onça foi encontrado à beira de uma estrada no município de Ipixuna, no Pará. O animal foi capturado e entregue ao Ibama e levado de avião para uma associação no interior de São Paulo que é referência no tratamento de felinos. O governo Temer acha que os rombos nas contas públicas é maior do que o previsto pela administração Dilma Rousseff. O presidente interino quer um pente fino em todos os ministérios para descobrir a real situação de cada pasta. Com a redução dos ministérios, sobrou espaço na mesa durante a primeira reunião do governo. Dos 23 ministros, apenas Gedel Vieira Lima, da Secretaria de Governo, não participou. Quase 3 horas depois, a primeira medida foi anunciada: manter as fotos da presidente afastada nas repartições públicas. É para caracterizar que o presidente Michel entende como esse governo, hoje, ele é um governo transitório. Mas também veio o anúncio do primeiro corte: 4.000 cargos comissionados até o fim desse ano. O novo ministro do Planejamento, Romero Jucá, não informou o tamanho da economia que será feita com a redução. É um posicionamento que o governo deve tomar como exemplo para a sociedade. Ao mesmo tempo em que o governo tenta reduzir gastos, diz que vai manter o reajuste de 41% para servidores da Justiça, negociado antes da mudança na presidência. O teto salarial dos funcionários públicos passaria a ser de R$ 36 mil. Outro tema comentado durante a reunião foi a ausência de mulheres no primeiro escalão do governo. Nós vamos sim trazer mulheres a participar do governo em postos que ontem eram ministério, mas que hoje terão as mesmas atribuições com uma denominação diferente. O presidente determinou aos ministros um inventário detalhado sobre tudo que estão herdando do governo Dilma Rousseff. Os programas sociais implantados na gestão petista, como o Bolsa Família e o Minha Casa Minha Vida, devem ter atenção especial. Fazer o batimento, o cruzamento e a análise efetiva de quem está recebendo e o que está recebendo. O novo ministro da Saúde, Ricardo Barros, anunciou ainda que o rombo no orçamento será maior do que o previsto pelo governo Dilma. Barros foi o relator das contas de 2016 na Câmara e conhece o assunto. Por isso, um projeto de lei para pedir revisão da meta fiscal deve ser enviado ao Congresso. Nós teremos certamente um déficit fiscal superior aos 96 bilhões que estão colocados no projeto de lei que tramita no Congresso. Eliseu Padilha acredita que a votação expressiva no Congresso a favor do impeachment garante o apoio às medidas de ajuste econômico. Para estas medidas que tenham que ser tomadas com urgência, um apoio igual ou superior a 2/3. O novo ministro da Casa Civil está confiante que a presidente afastada não retornará. Nós temos convicção que vamos fazer o trabalho
como governantes, que vai nos assegurar que o governo que hoje é provisório se torne definitivo antes dos 180 dias. Dilma deu entrevista à imprensa internacional no Palácio da Alvorada e viajou no início da noite para Porto Alegre. Ela deve voltar a Brasília na segunda-feira. Controlar os gastos do governo sem descartar a criação de um novo imposto, desde que seja temporário. É como o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, anunciou hoje que vai trabalhar. A Fazenda tem novo ministro e ele fez questão de ocupar a vaga na garagem logo cedo. Sem citar a equipe econômica de Dilma, Henrique Meirelles afirmou que é importante dizer a verdade sobre as contas públicas. O ponto mais importante é a queda do investimento, que levou à queda do emprego. Para sair da crise, a receita é, por enquanto, teórica. Começa o novo governo, já há uma reversão de expectativa para melhor. No momento em que entrarmos na segunda fase desse processo, que é o anúncio de medidas que levam a um aumento da produtividade, seja através de simplificação tributária. Em resumo, existe aí um trabalho vasto a ser feito, além de um reequilíbrio macroeconômico que leva a um aumento da confiança dos investimentos. O ministro disse também que não vai mexer na fórmula de reajuste do salário mínimo. Defendeu uma reforma na Previdência que não ameace pagamentos de pensionistas e aposentados. E afirmou que o governo não descarta a volta da CPMF à espera de votação no Congresso, desde que a duração do imposto seja mesmo temporária. Qualquer aumento de tributo tem que ser visto nesse momento e tem que ser proposto como temporário, se acontecer. Na indústria, o possível aumento nos impostos não foi bem recebido. O que os brasileiros todos esperam é que o governo cumpra a sua obrigação de reduzir os seus gastos e fazer melhor com esse 1 trilhão e 100 bilhões de reais que tem o orçamento desse ano. A lógica é simples. O enorme buraco nas contas públicas nasce da diferença bilionária entre o que o governo gasta e aquilo que ele arrecada. Mesmo antes de oficializar nomeações, Meirelles já tem uma equipe trabalhando nos detalhes de onde é possível economizar. Mas nesse caminho, pelo menos 2 barreiras já devem surgir. O reajuste do funcionalismo público, já negociado no Congresso Nacional, e a renegociação das dívidas dos estados. Em tempo de serviço, nessa esplanada, Meirelles só perde para seu Francisco, taxista há 20 anos em frente ao Ministério da Fazenda. Quem já passou por outros 7 ministros espera a mesma coisa que o mercado: credibilidade. Eu sempre sinto firmeza no que ele fala e eu acredito nele, eu acredito que vai dar certo. O Jornal da Record ouviu economistas sobre as declarações do novo ministro da Fazenda, Henrique Meirelles. Para quem já ocupou o mesmo cargo que ele, o sucesso das propostas não depende só da equipe econômica, mas da aprovação do Congresso. Um momento crítico para a economia. Indústrias em ritmo lento, no comércio, vendas em queda. Estagnação que precisa ser revertida. Para Maílson da Nóbrega, que foi ministro da Fazenda no final dos anos 80, a primeira missão do novo titular do cargo, Henrique Meirelles, é recuperar a confiança do mercado e da população na política econômica. Onde vai cortar, onde vai aumentar a despesa, por ordem na casa, recuperar a credibilidade e preparar o caminho para a recuperação do consumo e do investimento um pouco mais à frente. O pior efeito da crise é o aumento do desemprego, que atinge 11 milhões de brasileiros. Lidar com a ansiedade pela volta do crescimento e, ao mesmo tempo, acelerar o ajuste nas contas do governo, com corte de gastos, não é tarefa simples, alerta este economista. Todo mundo que se articulou em torno, dessa mudança, dessa necessidade aí de solicitar o impeachment, tem uma expectativa que dificilmente vai ser correspondida no curto prazo. Eu acho que um sentimento de frustração é um dos principais desafios para esse governo. Se o desafio é complicado, tirar o país da recessão mais longa da história, o sucesso do novo ministro da Fazenda não depende só das propostas econômicas. Segundo analistas, a articulação política do governo por apoio no Congresso será decisiva para Henrique Meirelles implantar as medidas planejadas, o que ministros anteriores não conseguiam. Para outro ex-ministro da Fazenda, Delfim Neto,
A vantagem de Meirelles é a condição em que Michel Temer chega à presidência. Para Delfim, Temer tem a habilidade política para aprovar mudanças, como as reformas da Previdência e a trabalhista. Quem tem voto, quem pode aprovar as medidas econômicas é o Congresso. Sem ele, nada vai acontecer. Você não precisa de um governo de gênios. Você precisa de um governo que tenha capacidade de realizar o seu programa. E você só pode fazer isso se você tiver maioria no parlamento. O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, chamou de volta a Caracas o embaixador venezuelano para dar explicações sobre o processo do impeachment da presidente Dilma. Na diplomacia, o ato significa um descontentamento nas relações entre os países. Mais cedo, Itamaraty divulgou nota de repúdio às críticas dos governos da Venezuela, Cuba, Bolívia e Equador sobre o impeachment. O ministro de Relações Exteriores, José Serra, afirma que o processo seguiu rigorosamente a Constituição e o rito definido pelo Supremo Tribunal Federal. O dólar subiu 1,47% e terminou a sexta-feira cotado a R$ 3,52. Na semana, a alta foi de 0,59%. No Líbano, a cidade de onde saiu a família de Michel Temer está em festa. Logo na entrada do município de Bitabura, bandeiras do Brasil e do Líbano. A placa avisa que aqui nasceu o pai de Michel Temer. A rua já ganhou até o nome do político, mas o termo vice será apagado. Os moradores estão orgulhosos com a ascensão do brasileiro e brincam com o fato de ter um libanês na presidência do Brasil, enquanto o próprio Líbano está sem um chefe de Estado. Temer já esteve na região 2 vezes. A casa, que pertenceu ao pai do presidente em exercício, hoje está abandonada. O primo conta que o PMDBista fez questão de conhecer o local e os parentes e pede que ele volte em breve para rever a família. Um chefe militar do Hezbollah foi morto num ataque na Síria. Mustafa Bradedini tinha 55 anos e chefiava as operações do grupo libanês no país vizinho. Centenas de seguidores carregaram o caixão dele pelas ruas de Beirute. A explosão que matou o comandante destruiu uma das sedes da milícia, ao lado do aeroporto internacional de Damasco. O Hezbollah luta ao lado das tropas do governo sírio na guerra que assola o país. Bradedini era conselheiro do líder máximo do Hezbollah e teria participado de diversos ataques terroristas, entre eles o que matou o primeiro-ministro libanês, Rafik Hariri, em 2005. Integrantes do grupo acusam Israel pelo ataque, mas oficialmente o Hezbollah diz que abriu uma investigação. O exército israelense não confirmou o envolvimento, uma postura comum do país em casos como esse. Uma aventura em um dos lugares mais bonitos do planeta. E a foto que provocou polêmica sobre preconceito racial. São destaques do próximo Domingo Espetacular. Olá, tudo bem? A história por trás dessa imagem de crianças que pedem esmola. A foto ilustrou uma campanha para tirá-las da rua. Entenda por que isso deu origem a uma polêmica racial. E o que diz a mulher que fez a foto e começou a campanha? Eu não olhei a cor deles. Um xerife do mundo animal. Esse ganso virou autoridade. Impõe respeito nas ruas e na fazenda. Amigo nosso, amor. Como é que ele aprendeu a fazer tudo isso? Um mergulho nas águas cristalinas de um dos lugares mais espetaculares do mundo. Rios. Você vê esse braço que ele vai se contorcendo, ó. Cavernas e uma cachoeira de 100 metros no meio da selva. Que lugar é esse? Veja no 50 por 1 a nova aventura de Álvaro Garneiro. Você não pode perder, o nosso encontro é domingo. Depois da Hora do Faro. Até lá. Veja a seguir, Valdir Maranhão diz que não vai renunciar à presidência da Câmara. E ainda hoje, na nossa série especial, o exemplo de negros que encaram o preconceito, vencem batalhas e alcançam altos postos na carreira.